Olá, hoje vamos falar sobre fração. Mas antes de falarmos sobre fração, primeiro precisamos entender o que é um inteiro. Como o nome sugere, o inteiro é a coisa inteira, a coisa completa sem faltar nenhum pedaço. Por exemplo, se eu falo que eu joguei uma pedra no rio, muito provavelmente eu estou me referindo à pedra inteira. Mas agora, se eu falo que eu comi uma pizza, a situação muda. Como é muito difícil comer uma pizza inteira, quando eu falo que eu comi uma pizza, muito provavelmente eu estou me referindo a um pedaço dessa pizza. É aí que a fração aparece. Sempre que alguma coisa não é usada por inteiro e fica faltando um pedaço, isso é uma fração. Mas vamos voltar para o inteiro rapidinho. O inteiro não precisa ser só um objeto, como foi o caso da nossa pedra. Vários objetos juntos podem formar um inteiro. Por exemplo, se eu estou falando uma cesta de ovos. A cesta inteira, com todos os seus ovos, será o nosso novo inteiro. Se eu quiser fazer um bolo usando esses ovos, eu não vou precisar de todos os ovos, apenas alguns. Que fração dos ovos eu vou precisar para fazer o meu bolo? Isso vai depender do bolo que eu quero fazer. Estamos dividindo o nosso inteiro em uma fração. Não quer dizer que nós vamos dividir o ovo em pedacinhos. Todos os ovos estão inteiros, mas precisamos de todos eles juntos para fazer o nosso novo inteiro, que é a cesta de ovos. Agora que sabemos o que é uma fração, vamos descobrir como ela se parece. Uma fração aparece mais ou menos assim: um número em cima, um número embaixo e uma barra dividindo os dois números. O número de cima nós chamamos de numerador. O número de baixo nós chamamos de denominador. A barra vai ficar para uma outra aula. Cada um desses números quer dizer alguma coisa. O denominador nos diz o total de pedaços que o inteiro foi dividido. O numerador nos diz quantos desses pedaços nós estamos usando. Então, usando essa fração para uma pizza, a gente pode dizer que a gente dividiu a pizza em 4 pedaços. E se eu falar, por exemplo, que eu comi 1/4 da pizza, significa que desses 4 pedaços eu comi um deles. E no exemplo da cesta, como é que ficaria? Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho 28 ovos nessa cesta. E para fazer esse bolo, eu preciso de 3 ovos. Qual será então a nossa fração que a gente vai tirar dessa cesta aqui? Ora, o denominador é o total de pedaços. Então, o total de pedaços nesse caso aqui é o total de ovos, que são 28. Ele será o nosso denominador, o número que fica por baixo. E o meu numerador vai ser quantos desses pedaços eu estou usando. No caso, 3 ovos. Então, a fração final fica 3/28, ou 3 sobre 28. Vamos dar mais alguns exemplos só para ter certeza que todo mundo entendeu. Vamos imaginar agora que a nossa pizza foi dividida em 8 pedaços. E que desses 8 pedaços eu comi 3. Você já consegue me dizer qual fração que eu posso representar? Vamos relembrar então, ó. Denominador, total de pedaços. Quantos pedaços eu tenho mesmo? 8, é o total. E o numerador, os pedaços que eu comi. Nesse caso aqui, 3. A minha fração final vai ser 3/8. E os ovos? Vamos pensar em uma outra fração para os ovos. Vamos dizer que agora, ao invés de 28 ovos, eu tenho 17. E que desses 17, 5 quebraram.
Qual é a fração que representa os ovos que quebraram? O total de ovos é 17, então o meu denominador vai ser 17. E o numerador são os ovos que quebraram, que são 5. 5 17avos. Tá, vamos aprofundar um pouquinho mais. E a fração que representa os ovos que não quebraram? Qual seria? Ora, se eu tenho 17 ovos total e 5 quebraram, quantos ovos não quebraram? Vai ser a conta 17 menos 5. Então a fração que representa os ovos que não quebraram vai ser 12 sobre 17. Eu estou aqui falando 12 17avos, 5 17avos. Que palavra é essa, avos? É a palavra que a gente usa para representar as frações. Então, o denominador, a gente costuma falar o número seguido de avos, 17 avos. Ou a gente poderia falar, por exemplo, 12 sobre 17, ao invés de falar 12 17avos.